Por conseguinte, gente, a gente entrou na discussão sobre a pesquisa avaliativa em nível internacional e no Brasil, dando um foco, né, para onde ela surgiu, qual o objetivo a avaliação surgiu. Bem, a Alzanira vai dizer para a gente que a avaliação de política ela vai ter sua expansão e nascimento lá nos Estados Unidos, desde a década de 60, né, no combate à pobreza nos governos de Kennedy e Johnson. A expansão dessas políticas, né, de avaliação e programas sociais ocorre da década de 80, né, que foi marcada pelo crescimento e pela pressão dos movimentos sociais, despertando o interesse não só dos avaliadores, mas do público e dos usuários do programa. Foi um movimento, né, marcado por uma efervescência política, onde a população queria entender como eram utilizados os gastos, como eram utilizados os recursos públicos com os gastos sociais. Outro fator também que ampliou a necessidade dessa criação de cultura de avaliação dessas políticas é a exigência dos órgãos de fomento, como o BID, o BID, né? Enquanto a realização de reformas e de programas sociais pautados na focalização, na descentralização e na privatização. Aqui no Brasil, eu dei até um exemplo para vocês, né, de como o Banco Mundial, o próprio FMI, financiou o desenvolvimento da educação aqui, mas exigiu que as políticas pudessem ser avaliadas como forma de garantir a boa utilização dos recursos públicos, porque a gente já vinha de um contexto de muita corrupção, lá no período da ditadura militar, né? E aí a gente falando aqui sobre as características, e um fator que a gente não pode esquecer é o conceito, né? O que é avaliar? Bem, gente, avaliar é o processo de análise que permite emitir um juízo de valor sobre os resultados. Lembre-se sempre, eu só estou avaliando quando eu tomo uma conclusão, ou seja, eu emito um juízo de valor sobre determinado conteúdo e o mérito de uma determinada ação. Verifica se os objetivos propostos eles foram alcançados e se foram importantes para alterarem as condições iniciais de uma determinada situação. Para isso, utilize métodos e técnicas. Então, só para ratificar, quando é que eu avalio? Quando eu analiso, eu faço uma comparação entre aquilo que eu me comprometi a realizar e aquilo que eu consegui realizar, verifico onde, em que nível eu consegui alcançar de resultado, se aqueles resultados surtiram um efeito na realidade e mais do que isso, se os resultados foram positivos ou negativos, se foram bons, se foram ruins, se foram muitos, se foram poucos. Então, sempre, toda a condição de avaliação, nós, avaliadores, teremos que chegar a uma conclusão e emitir um juízo de valor. Não simplesmente descrever uma realidade. Quando eu estou simplesmente descrevendo, não é uma avaliação. Quando eu estou simplesmente analisando, também não é uma avaliação, é apenas uma análise. Agora, quando eu emito um juízo de valor, eu estou fazendo, né, uma avaliação. E quais são essas técnicas, né? Bem, as tendências, métodos e técnicas de avaliação, elas vão contemplar basicamente a avaliação de eficiência, a avaliação de eficácia e a avaliação de efetividade, que em termos práticos, a primeira, que é a de eficiência, é aquela que mede a relação entre os instrumentos, vai envolver tempo, recursos financeiros, técnicos, que são empregados na implementação de uma determinada política e os resultados alcançados por elas. Ou seja, sempre a avaliação de eficiência vai ser a relação custo-benefício. O que eu tenho, né, e aquilo que eu consigo alcançar. Já de eficácia, avalia a relação entre os objetivos, né, e os resultados efetivos, ou seja, em que nível eu consegui alcançar aqueles objetivos que eu tinha, né, estabelecido como meta. E a avaliação de efetividade vai verificar o seguinte: aquilo que eu consegui alcançar realmente gerou um impacto, ou seja, proferiu mudanças naquela realidade onde eu me propus intervir. Então, verifica se os resultados de impacto da ação causaram mudanças efetivas nas condições sociais anteriores à sua implementação, que basicamente diz o seguinte: se não fosse este resultado, a situação continuaria a mesma, ou seja, esta intervenção produziu efeito nessa realidade social. Então, são essas três tendências: eficiência, eficácia e efetividade. E elas podem ser feitas em dois momentos: ex ante, que é no início da elaboração do projeto, e o ex post, que é durante, né, ou após a execução do projeto. E aí a pergunta que a gente faz, que a autora faz: por que avaliar? Bem, nós avaliamos para compreender de forma contextualizada e crítica uma determinada ação e seus resultados, com vista a promover o seu aperfeiçoamento ou garantir a permanência como inicialmente planejado. Então, ao fim e ao cabo, a gente planeja para otimizar projetos